parte 3 do vídeo, continuo lendo aqui o juízo de admissibilidade do Instituto Federal e agora vamos falar do estágio probatório. Já no que se refere às possíveis irregularidades e ou estranheza nos motivos que determinaram a aprovação do estágio probatório em abril de 2017, do ex-servidor, cumpre esclarecer que os procedimentos que visam apurar a assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade nos autos do estágio probatório, há um regramento próprio no IFSP e deve ser apurados por 3 anos. Fica aqui enchendo linguiça. Os fatos que levaram à demissão do servidor podem ou não refletir na apuração dos requisitos exigidos em lei. Mentira de novo. Tá bom? Porque, olha, se eu vim aqui no PAD... Se eu vim aqui no PAD 77141... eu consigo mostrar que não é simplesmente um aprovado ou desaprovado. Tá vendo isso daqui? Ó. Aprovação... Estágio probatório, autoavaliação do servidor, Everton de Andrade Santos. Tá, tem todo um relatório aqui, não tem? Quem é que tá me dando aqui, ó? Renato Dias de Paula aprovando e o diretor e o coordenador Alexandre Rossini, em 10 de abril de 2017. Abril de 2017 também foi a época em que aconteceu isso daqui. A oitiva de testemunha do Leonardo Sacramento que falou, olha, desde meados do ano passado os alunos passaram a ter comportamentos mais agressivos e de acordo com o setor sociopedagógico os professores, isso se deve à influência negativa do servidor. Então espera um pouco, como, meu Deus do céu, vocês podem falar, os critérios de avaliação podem ou não influenciar na sua aprovação no estágio probatório. O documento aqui fala que desde 2016 eu estava praticando atos para incentivar a agressividade entre os menores. Se isso estava acontecendo, por que é que isso não influenciou no meu estágio probatório? Isso demonstra uma falha no sistema de avaliação do Instituto Federal, não é nem ao menos meu. Olha só, o Everton ele foi denunciado criminalmente, as chefias sabiam. O Everton trocou comentários em rede social, as chefias sabiam. Aí as chefias vão lá e me aprovam em estágio probatório. Tendo ciência de tudo isso. E no mesmo mês, aparece um testemunho dizendo que, olha, desde o ano passado, os professores, o sociopedagógico e todo mundo estamos sabendo que o Everton incentiva a violência entre menores e agora escalou para um nível que ele está incentivando a violência contra uma menor deficiente física. Aqui, ó, depoimento coletado em abril de 2017. Na última reunião do conselho, os professores relataram que a aluna cadeirante está sendo alvo de piadas. Que os alunos estão tendo comportamento mais agressivos por causa da influência negativa do servidor e como produto disso, os alunos do segundo ano de automação não possuem parâmetros éticos de respeito às diferenças. Porra, eu tô fazendo tudo isso e eu ainda consigo ganhar uma aprovação em estágio probatório? Como que o Instituto Federal ele tenta justificar as coisas e eles justificam com uma coisa pior do que a outra? Entende? Eu fico sem palavras, porque eu vou falar o quê? Eles tinham que me aprovar, eles tinham que me avaliar em estágio probatório. Não é um simples aprovado ou desaprovado. Não, existe aqui, ó. Tem que ter todo um relatório. Tem que ter um relatório. E aqui embaixo vem as assinaturas de quem aprovou e quem não aprovou. E eu fui aprovado em todas. Aqui, mais uma aprovação. Então eu recebi a aprovação em abril de 2017. Eu respondi o processo disciplinar aberto contra mim.
Eu fui condenado por praticar ilícitos com menores em setembro de 2017. E no mês seguinte, outubro de 2017, houve minha nova aprovação em estágio probatório. Um condenado administrativamente por conduta ilícita contra menores é aprovado. Minha paciência se esgota. Como que pode aprovar alguém assim? Então, se tava... Olha, o testemunho do Leonardo Sacramento fala que não só ele, mas o servidor, os professores e o setor sociopedagógico tinham conhecimento. Pô, nenhuma dessas pessoas levou conhecimento até minha chefia da incentivo à agressividade, da discriminação do deficiente. E por que esse sujeito aqui... E por que então que eu fui aprovado se isso aqui estava acontecendo? O Instituto Federal fala que esse documento é válido. De fato, houve incentivo à agressividade entre menores. Então por que eu fui aprovado? Caramba, viu? Aí eles tentam aqui jogar sei lá o que eu chamo isso aqui, falando que até o trânsito do processo disciplinar, o servidor é considerado inocente. Então, em razão da presunção de inocência, eu não poderia sofrer um afastamento? É isso? Para que existe o artigo 147 que fala que pode afastar o servidor que estiver respondendo o processo disciplinar? Ele pode ser inocente e ser afastado ao mesmo tempo, não é mesmo? Aliás, o artigo 147 ele existe justamente para todos os casos em que você presume que o acusado é inocente. Porque todo processo disciplinar começa com a premissa de que o acusado é inocente. O Estado é que vai adquirir, vai ter a responsabilidade de provar o contrário. Então só a existência do artigo 147, olha lá, pode ser afastado por 60 dias, prorrogáveis por mais 60. Ué, então por que se só pela presunção de inocência eu não posso ser afastado? Ai, meu Deus, não, é rir pra não chorar. É como eu disse sobre o artigo da intervenção precoce. Esse daqui supera a presunção de inocência. Porque olha só, artigo 100 do Estatuto da Criança e Adolescente, inciso 6, tá? A intervenção das autoridades competentes deve ser efetuada logo que a situação de perigo seja conhecida. Então, é uma situação de perigo, tá? E não precisa ser confirmada. Então, o princípio aqui que traz da intervenção precoce, que é trazido pelo ECA, ele está acima da presunção de inocência. Se você já tem ali denúncia ao Ministério Público por assédio sexual contra menor, então cadê a atitude para livrar aquela menor da situação de perigo? A lei fala em situação de perigo. Caramba, mas não, olha só, tem a presunção de inocência, ai, de gracinha, agora, para defender os próprios servidores, o Instituto Federal vai lançar qualquer documento mentiroso, entende? Eu sou a única pessoa que conhece as mentiras que o Instituto Federal apresenta, porque ninguém conhece o processo que eu respondi tão bem quanto eu. Quem ficava mais indignado do que eu ao ler ali as acusações falsas contra mim? Quem ficava mais revoltado do que eu por ver que eu estava sendo denunciado por crime e a escola se recusava a tratar a acusação como crime? Olha, o Everton, ele utilizou do cargo para obter proveito pessoal. Patrimônio, ele tentou negociar alguma coisa. Não era patrimonial. Era vantagem de natureza sexual, de menores. Mas isso é só um ilícito administrativo, não é crime, não.
Então nós vamos emitir um documento falando que isso aconteceu. Ele usou do cargo para lograr proveito pessoal de natureza sexual de menores, mas nós não vamos falar para o Ministério Público. Por quê? Porque nós estamos inventando essa merda aqui. Entendeu? O Everton fez um comentário numa postagem, alguma aluna achou estranho, reclamou, falou que ficou sem graça e pronto, olha lá. O Everton está causando sensação de sem graceza na aluna e isso está coibindo o livre exercício da escola e blá blá blá, e blá blá blá, isso e aquilo. Isso configura que ele está utilizando do cargo só para satisfazer seus interesses pessoais. Puta que pariu. Espera um pouco, eu estou querendo satisfazer o interesse puro e estritamente pessoal e de natureza sexual com menor de idade e não estou cometendo crime? Ah, vamos pra puta que pariu. Sabe, o Instituto Federal, eu já espero isso. Eu sei que ali tem uma trupe de marginais. Agora, a CGU se dá o trabalho de mentir para ajudar o Instituto Federal a proteger essa cambada de gente imunda? Qual é a legalidade? Olha lá, no dia 19 de dezembro de 2016, eu falei que eu lembro desse processo, eu lembro a data que foi protocolada a denúncia no Ministério Público. Dia 19 de dezembro de 2016, é protocolada uma denúncia falando que o Everton está praticando assédio sexual contra um menor. Alguém afastou o Everton do convívio? Não, deixou ele ali convivendo junto. Deixar o agressor sexual junto com sua vítima é o que se espera do órgão público? Não. Não é uma situação de perigo? O Estatuto da Criança e do Adolescente não falou, situação de perigo você interfere na hora. Logo que a situação for conhecida, você vai lá e interfere. Alguém interferiu? Não. O Instituto Federal apresenta alguma legalidade para não ter me afastado? A presunção de inocência. Presunção de inocência é superada pelo princípio da intervenção precoce. Porque a intervenção precoce fala para interferir logo que a situação se tornar conhecida e que for uma situação de perigo. Não uma situação de risco comprovado, risco consumado. Não. Se tiver o risco de perigo de dano, já afasta preventivamente. Você intervém precocemente. Entendeu? Então, você intervir de forma precoce é o contrário, é o totalmente oposto de esperar o trânsito em julgado, porque aí não tem nada de precoce. Se você vai fazer a intervenção só depois do trânsito em julgado, como que você exerceu a intervenção precoce? Deus do céu. Mas o Instituto Federal, para não incriminar os servidores que não me afastaram, para poder continuar livrando esses servidores de qualquer acusação, eles elaboram esses documentos aqui cheios de mentiras, falando, ah não, o servidor agiu certo, blá blá blá, e o motivo de ter agido certo foi esse. E a CGU, a Controladoria Geral da União, tá ajudando. É isso que não entra na minha cabeça. Por que a CGU tá ajudando? A CGU indefere. Tá aqui, ó, o negócio aqui da Daniele Silva Santos. Não foram apresentados elementos que comprovem a alegação de falso testemunho sobre os fatos apurados. Se não tem falso testemunho, senhora Daniele, então me explica isso daqui. Então, aqui, zoom. Então me explique isso daqui. Por que é verdade isso daqui? É verdade isso, senhora Daniela Silva Santos? O Everton, desde o ano passado, está incentivando, os alunos têm comportamento mais agressivo, isso se deve à influência negativa do Everton. E por isso eles não têm parâmetros de respeito às diferenças. Isso não é falso? Então por que é que eu não estou respondendo uma ação penal pelo crime de corrupção de menores?
Vamos para o juiz de admissibilidade de novo. No mais, a denúncia encontra-se inclinada a buscar motivos para uma revisão processual, sem contudo apresentar fatos novos e ou indícios de ilegalidade que justifiquem o reexame do processo disciplinar, nos termos blá, 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 da súmula do Supremo Tribunal, senão o mérito do par julgado. Então eu estou denunciando só para conseguir uma revisão processual? Olha, se eu falar que o Leonardo Freitas Sacramento cometeu um crime, isso não afeta o mérito do PAD movido contra mim. Simplesmente fala, houve também um crime praticado por você, Zé. Então o Everton não é o único que tem que ser respondido, não. E ainda assim, falar que eu estou fazendo uma denúncia inclinada a buscar motivos para uma revisão processual. Quer dizer, então, que só para revisar o meu processo, eu posso denunciar o servidor público federal à vontade pelo crime que eu quiser? Eu mencionei o exemplo lá da plantação de maconha, do cadáver no jardim, do cárcere privado. Eu posso, então, sair fazendo isso daí? E eu posso acessar o portal do Ministério Público agora e falar, olha, o AGU que emitiu parecer desfavorável a mim, ele está mantendo em cárcere privado a ex-mulher. Eu posso fazer isso? Ou eu vou responder por denunciação caluniosa? Aqui o Instituto Federal está dizendo claramente, o Everton está denunciando só porque ele quer uma revisão processual. O fato de eu querer uma revisão processual me autoriza a imputar crimes falsamente a alguma pessoa? Então, eu posso imputar o crime que eu quiser para qualquer um só para ver se assim revisa o meu processo? Puta que pariu, como é que a CGU consegue engolir um argumento desses? Caralho, viu? No que tange a possível fraude processual, o denunciante, além de não apresentar nenhum argumento sobre os fatos que o levam a crer em uma possível fraude, não houve qualquer destruição ou inutilização de documentos de nenhuma parte integrante do PAD. Eu nunca falei que a fraude processual ocorreu no PAD. A fraude processual ocorreu em 2021, porque assim como eu estou gravando esse vídeo, eu gravei um vídeo chamado Kleber Chaves Pereira, um nome que ofende até a bosta. Agora ele já não está mais disponível no YouTube, eu fui lá e mudei, eu tirei. Eu tinha colocado esse vídeo nos comentários da página do Instituto Federal do Campus Catanduva. A página de Facebook do Instituto Federal Campus Catanduva, ela é administrada por servidores do Campus Catanduva. Se eu estou ali ofendendo gratuitamente um servidor público, eu estou cometendo o quê? Desacato? Se eu estou atribuindo crime a ele falsamente, denunciação caluniosa, a pessoa então que administra a página no Facebook apagou os meus comentários. E após apagar os meus comentários, me bloqueou para eu não comentar de novo. E isso daí é fraude processual. Porque se eu estou ofendendo um servidor público apenas por insatisfação insatisfação pessoal, se eu não estou falando que ele é um criminoso porque ele é criminoso mesmo, se é só para extravasar uma raiva que eu senti dele, quem é a administradora da página do Facebook que apaga uma prova de crime contra o Estado? Não se pode. Se eu coloco ali um vídeo, ó, o funcionário de vocês vale menos que uma bosta. Isso não configura o crime de desacato? Chega e fala isso para um policial. Vê se você não vai preso na hora por desacato. Então, a pessoa que fez isso, ela foi lá e apagou meu comentário, ela apagou uma prova de crime contra a administração pública. Eu nunca disse que a fraude processual ocorreu no meu processo. Eu disse que ela ocorreu em 2021. Neste sentido, a presente denúncia não configura evidente infração disciplinar ou ilícito penal por parte dos servidores.
O Leonardo Sacramento mente falando que, olha, ele induziu violência entre menores, aumentaram os casos de agressões, a menina deficiente virou alvo de piada porque ele incentivava, e nada disso é crime. Então, isso torna todas as minhas denúncias passíveis de arquivamento. Aí eles vão vir aqui falar do Leonardo Freitas Sacramento. Deixa eu... Olha só, página 5. Quando o processo vai entrar na análise do... Sabe, eu vou encerrar esse vídeo aqui, vou continuar numa outra parte.